Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o XPLG, fundo do segmento de logística, que distribuiu no último mês 79 centavinhos. Quero comentar com vocês a possibilidade do fundo manter esse dividendo. O fundo também aqui apresentou uma nova alavancagem, já dentro do esperado. Quero comentar sobre isso com vocês, sobre o potencial ganho aqui no rendimento do fundo com essa alavancagem, enfim, e da possível emissão de cotas muito em breve do fundo, lembrando que o fundo rompeu ali o seu valor patrimonial e a gente vai ver que seria muito benéfico para o fundo se ele conseguisse captar. Bom, sem mais enrolação que tem bastante assunto, vamos ao comentário do gestor. No mês de junho de 2023 foi declarada a distribuição de 79 centavinhos por cota, maior valor já distribuído pelo fundo desde o IPO para os detentores das cotas no dia 30/6, o que corresponde aqui a um yield de 8,3 em relação ao valor de mercado da cota no fechamento do mês, R$ 114,19. Lembrando, pessoal, que esse fundo ficou bastante tempo ali na casa dos R$ 90. Me lembro bem nessa época do pessoal batendo bastante no fundo, né? Principalmente ali quando ele estava na vacância máxima, cerca de 9% do portfólio. Então, para quem tem esse fundo nesse preço, tá feliz da vida, né? Bom, no dia 30 de junho também foi publicado aqui fato relevante destacando que concluiu o fundo, né? Concluiu a operação de securitização dos recebíveis dos contratos de locação do especulativo Cajamar por meio da emissão de duas séries. Primeira série de 35 milhões, remunerada CDI mais 2,5, com parcela bullet do principal e pagamento de juros remuneratórios mensais. Parcela bullet, pessoal, é no final, ali na última parcela, que o fundo paga uma parcela mais gorda. Então ele vai pagando ali parcelinhas menores e no final é uma maior, tá? A grosso modo, de uma forma simples de explicar isso. E uma segunda série no montante de 65 milhões, remunerada CDI mais 2,7, com carência de amortização, juros remuneratórios e demais encargos financeiros durante os primeiros 12 meses. E o fundo ainda concluiu a aquisição da expansão Renner, cuja ABL é de mais de 11.800 metros quadrados, pelo valor de 38 milhões e meio, sendo que a expansão integra o mesmo contrato atípico já firmado. Aqui, pessoal, a gente vai comentar mais sobre isso. Na página 9 tem mais detalhes. Só que é o que eu sempre falo com vocês. Expansão é sempre muito vantajoso porque o fundo já tinha esse imóvel. Ele gastou aqui 38 milhões e meio e expandiu. Só que ele locou para uma grande loja, né, um grande inquilino. E o cap rate dessa operação, eles poderiam até ter trazido essa informação para a gente, vai ser muito mais atrativo do que se ele tivesse que comprar um imóvel que custaria muitos milhões, 200, 300 milhões, para ir locar para alguém. Ele já comprou esse imóvel e agora ele faz esse aporte de 38 milhões e meio, só que consegue uma expansão aqui de quase 12 mil metros quadrados a 38 milhões e meio. Então, esse é o racional que eu sempre comento com vocês, que é muito legal quando a gente consegue uma expansão dentro de um fundo. E esse é um dos segredos para encontrar bons ativos dentro de bons fundos. O potencial de expansão daquele fundo, se ele tem muitos ativos com essa dinâmica. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve e também grupo do Telegram para quem quiser, está sempre na descrição do vídeo, beleza? Bom, o fundo então distribuiu o excedente do resultado em junho de 23, subindo a distribuição em 4 centavinhos em relação ao mês anterior para fechar o semestre. Então aqui, pessoal, foi para cumprir ali a regra, né, a lei, na verdade, de distribuição de 95%. Então foi uma distribuição a princípio extraordinária. Entretanto, sim, existe possibilidade do fundo subir dividendos. Talvez não no curto prazo, a gente precisa ainda aqui de algumas movimentações, mas o fundo, se a gente olhar, ele vem subindo aos pouquinhos, né? Em julho do ano passado, ou seja, um ano atrás, ele estava pagando 72 centavos. Agora ele vem pagando aqui entre 74 e 75, mas já teve essa distribuição de 79. Então, quando a gente anualizar 2022 e anualizar 2023, a gente vai ver que 2023 o fundo conseguiu entregar bem mais dividendo, porque todo mês um pouquinho a mais, teve esse extra no final do semestre, então o fundo vai melhorando. Sempre gosto de comentar aqui
O ponto de atenção no XPLG está aqui, 54% dos locatários têm ligação com o comércio varejista. Por outro lado, aqui logo abaixo a gente já vê um ponto positivo para 2023, a gente ainda tem boa parte dos contratos a serem reajustados. Aqui em 3 meses a gente já consegue ver mais de 50% do fundo ainda precisa ser reajustado, então é algo interessante. A gestão trabalhando bem também, evolução da vacância física nos últimos 12 meses. Se a gente olhar aqui, julho, agosto de 22, a vacância do fundo estava no seu ápice histórico, 9%, e agora está no seu mínimo histórico, 4,5%. Então, o fundo conseguiu trabalhar bem os seus ativos, principalmente aquele ativo de Duque de Caxias. Duque de Caxias, não, perdão, esse é do VILG, de Seropédica, que estava ali, né, que ele pegou, enfim, uma situação desafiadora, e ele foi melhorando, melhorando, e ainda não está, né, excelente, porque tem questões nesse ativo, mas é um ativo que era desafiador e a gestão trabalhou muito bem. Bom, para complementar o que eu falei ali acima sobre a securitização, a gente tem aqui mais alguns detalhes. Então, o referido CRI, eu já comentei para vocês, duas tranches, a primeira de 35 e a segunda de 65. Lembrando que a primeira aqui não tem carência e a segunda tem, mas basicamente o fundo, então, ele fez isso para fazer frente ali à expansão Renner e também os recursos serão destinados para o pagamento do preço de aquisição do empreendimento especulativo Extrema, situado em Extrema. A expansão da Renner é estimada em aproximadamente 1 centavinho por cota. Então, beleza, o fundo fez aqui uma alavancagem de basicamente mais 100 milhões, duas tranches, uma tranche sem carência e uma taxa um pouquinho menor, uma taxa com carência de 12 meses e uma taxa um pouquinho maior. O ponto é, logo aqui abaixo, o fundo traz para a gente uma tabelinha das suas obrigações a pagar. Se a gente olhar aqui, a soma desse saldo devedor, 335 milhões, PL do fundo 3 bilhões, então tá uma alavancagem bem controlada. O ponto é, a gente consegue olhar aqui a periodicidade de pagamento. Hoje o fundo ele já vem pagando mensalmente 3 séries. A primeira série é a CDI mais 1,75, aqui dessa alavancagem de quase 48 milhões. A segunda aqui de 127 milhões é IPCA mais 7,25. E essa primeira agora que ele fez de 35 milhões, a CDI mais 2,5. Ponto é, se o fundo conseguir emitir, captar, principalmente aqui para essa série que não tem carência, e pré-pagar, que é algo que faltou aqui, essa informação, se tem multa de pré-pagamento ou não, o fundo consegue melhorar o seu resultado, porque hoje mensalmente o fundo tem esse custo, né, para poder fazer aqui o pagamento. Se ele pré-paga, esse custo é zerado. Então, estou aqui curioso para saber o que o fundo vai fazer com uma eventual captação de recursos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe o like, se inscrevam. Não se esqueçam também do nosso grupo de Telegram. Beleza? Valeu!